Fala, minha gente! Primeiro Carregando a Cruz de 2022. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? Sempre um prazer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lei e pecado, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Que relação é essa, né? Sem pecado, sem lei não há pecado. Não quer dizer que a lei é má, porque é a lei que faz com que eu seja condenado. Que história é essa, né? O que Paulo está dizendo lá em Romanos, capítulo 4, capítulo 7, né? Que relação é essa? E a gente vai entender um pouquinho isso hoje, beleza? Se é a lei que causou o pecado, se é a lei que nos condena, e o que é a lei e o que é o pecado, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Lucas e você está aqui na playlist do Carregando a Cruz, o nosso comentário semanal sobre a Palavra de Deus. Lembrando que agora, toda terça às 20 horas, nós teremos aí sempre terça, quarta e quinta às 20 horas, tem vídeo aqui no canal. Na quinta, nem sempre, né? Mas na terça, Carregando a Cruz, na quarta, o Projeto EBD, na quinta, o Pensa Comigo, que a gente fala sobre diversos assuntos, beleza? Então é isso. Se você gosta do conteúdo, não se esqueça de inscrever, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. Os links estão na descrição. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender nessa questão da lei e do pecado é o que é a lei, beleza? Porque, na verdade, o pecado é a transgressão da lei. Então, a gente tem que entender o que é a lei, beleza? Primeira coisa, a lei, ela é o mandamento, ela é a vontade de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Ao contrário do conceito, né, normativo da lei, né, lei é a técnica que apresenta uma norma para a sociedade, a lei de Deus, sim, ela apresenta uma norma, mas ela é mais do que isso, ela é a vontade do próprio Deus. Portanto, a lei, por mais que ela seja apresentada como uma norma, não matarás, por exemplo, não adorarás outros deuses, não cobiçarás e assim por diante, por mais que ela seja apresentada como um mandamento, como uma norma, né? Uma imposição, é mais do que isso. Ela revela o caráter de Deus. Né? Eu falo sobre isso nas aulas de ética, né? E aí tem surpresa, fica comigo até o final que vale a pena, tá? No final do vídeo aqui eu vou te dar um recado que vale a pena. Então, a lei, ela apresenta o caráter de Deus. Ela apresenta a bondade de Deus. Ok? E aí, olha só para você ver. Romanos capítulo 7. Eu vou ler, não vou pôr na tela, que eu não gosto desse trem de edição, acho chato, não sei fazer direito. Então eu vou ler que é mais fácil. Romanos capítulo 7, versículo 7 a 12. Olha só que interessante o que Paulo diz. Olha, que diremos? É 7 a 12? Isso, 11 a 12, perdão. Só o 11 e o 12. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ou seja, o pecado matou, não a lei. Tá? Não a lei. O pecado me matou. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento santo e justo e bom. Olha que interessante. Né? Então não é a lei que mata, ok? Então Deus gerou a morte? Claro que não. O que gerou a morte? O pecado, a desobediência. Quando eu falei, o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da vontade de Deus. Né? Para você entender isso um pouco melhor, assista os vídeos que eu falo aqui do Sermão do Monte, principalmente quando eu falo não matarás, né? Lá em Mateus capítulo 5. Jesus explica muito bem isso. Né? Então apresenta o que? A vontade de Deus. A vontade de Deus é só que você não mate? Não. Jesus deixa claro. Quando você alimenta a ira contra alguém, você já está desrespeitando a vontade de Deus. Né? Porque o homicídio, matar alguém, já é o final da sua ira, né? Já é aí a explosão, né, da sua ira contra alguém. Então, quando Deus fala não matarás, ou seja, não agrida, não ofenda sem motivo, né? Mesmo com motivo você tem que segurar a onda, beleza? Mas é isso. Muito bem. Então a lei, ela é... Agora a questão é a seguinte. Paulo diz assim, olha só que interessante, no versículo 9 do capítulo 7 de Romanos. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ora, então será que é a lei que me mata? Nós já respondemos que não, né? Mas como assim? Então quer dizer que se não tivesse lei eu não teria pecado. É isso que eu estou dizendo. Obviamente, né?
Paulo ele é muito claro com isso, né? Ele fala aqui no versículo 11, no versículo 7, olha só que interessante. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Só que olha que interessante. O problema é que a gente olha para a fala de Paulo com a mente humana normativa, né? E é exatamente isso que as pessoas tentam fazer. A mentalidade progressista, até na sociedade, não só em questão da igreja, mas na igreja é muito problemático. O que que acontece? Eu pego a graça e falo assim, não, a graça, agora não vivo mais pela lei. A graça apagou a lei. Não tem mais pecado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Só que não é isso. O que Paulo está ensinando é que sim, a lei me mostra o pecado. E a graça me mostra o amor de Deus. A graça, ela retira o nosso desejo de pecar e faz com que eu entenda o caráter de Deus. Isso é a lei. Ela mostra o caráter de Deus. Sabe? Então, a diferença é a seguinte. Na verdade, o pecado ele existe a partir do momento que nós transgredimos a vontade de Deus. O problema é o seguinte, nós precisamos voltar lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Quando Deus diz a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Deus já expressou a sua vontade. Portanto, Deus já se revelou, já deu para Adão uma diretriz. E nós transgredimos a lei quando nós desrespeitamos a vontade do Criador. Ali, Adão faz uma traição cósmica, vai dizer John Piper. E o Paul Washer também vai nessa linha. Ali já é a traição cósmica de Adão. Deus o criou todas as coisas, criou o ser humano como coroar da criação, como a representação federal da sua criação, a imagem e semelhança de Deus, e o homem então trai. E ali toda a criação cai, ou seja, rompe com Deus. Há uma ruptura, né? Então ali nós pecamos. O problema é que o homem criado, livre do pecado, agora em pecado, toda a descendência, ou seja, nós e até a volta do Senhor Jesus, já nascemos no pecado. Esse é o detalhe. Nós já nascemos rompidos. Nós já nascemos com a herança de desobediência, com a tendência da desobediência. Então nós vamos desobedecer. Portanto, a vontade de Deus com Adão foi mantê-lo santo, mantê-lo à imagem e semelhança de Deus. Uma vez rompida, uma vez quebrada, agora a lei de Deus passa a ser a reconciliação. O objetivo da lei é a reconciliação. Mas para que haja reconciliação, eu preciso entender e amar o caráter de Deus que a lei me revela. Portanto, o que Paulo nos mostra é o seguinte: a lei está sobre toda a humanidade. Aquele que se curva a Deus e entende que a lei é santa, ele passa então agora a viver não mais sobre o julgo, o medo do pecado. E é isso que Paulo vai confrontar em Romanos. Porque os judeus diziam que precisávamos cumprir a lei para sermos salvos e evitar o juízo de Deus. Paulo agora diz o seguinte: olha, nós cumprimos a lei não por causa de um mandamento coercitivo, mas a graça nos revelou o amor de Deus. E nós cumprimos a lei não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Essa é a diferença. E é isso que Paulo está ensinando. Olha que interessante que ele diz, olha, versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, me mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, a lei que revela o caráter de Deus mostra a maldade que há em mim. No versículo 19, versículo 20, Paulo vai dizer, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim, a maldade que habita em mim, a transgressão que habita em mim, a minha carne, o meu pecado, que não deseja se submeter ao caráter de Deus.
Portanto, a lei é sim anterior ao pecado, porque a lei mostra o caráter de Deus. E desde o Éden, Deus já deixou a sua vontade expressa para Adão. O homem nunca ficou sem saber a vontade de Deus. E mesmo após a queda, nós temos uma moralidade impressa em nós. Nós temos uma ideia de certo e errado. Nós já temos desde a infância a ideia de certo e errado. Pode perceber, quando seu filho faz algo de errado, pega alguma coisa e quebra, ele olha para você, ele desafia você, ele sabe que aquilo está errado, né? Porque ele não vê você fazendo aquilo. Então ele sabe que está errado, né? Ele já tem uma ideia de que está errado. Ele não tem, talvez, a consciência das consequências. Ele não tem clareza das consequências, assim como nós. Né? Muitas vezes nós não temos clareza, principalmente aquela pessoa que está distante de Deus, ela sabe que há algo errado, ela sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um tanto polêmico, mas vou dar. O adultério, por exemplo. Aquele que comete adultério, que não é salvo naturalmente, ele sabe que está errado. Ele não tem clareza ainda no pecado das consequências daquilo para a sua vida, para a vida da esposa, para a vida dos filhos. Ele não tem clareza. E principalmente ele não tem clareza das consequências espirituais disso, da morte espiritual, da mácula ao caráter divino que ele está fazendo, né? Da tristeza que ele traz ao coração do Criador. Ele não tem essa consciência. E uma vez alcançados pela graça, nós passamos a entender essas consequências. E passamos então a ver como a maldade está em nós, como Paulo coloca. Mostra-se sobremaneira maligno. Pelo mandamento, pela revelação do caráter de Deus, eu vejo o quanto eu sou mau e o quanto eu preciso da graça e da misericórdia. É isso que ele está dizendo. Portanto, a lei é boa, é santa, é justa. E ela revela o pecado que está em nós. No Éden, antes do pecado, ela revelou o caráter de Deus. Mas Adão, como qualquer um de nós que lá estivéssemos, desprezamos isso e preferimos ceder aos nossos desejos, ignorando o caráter santo do Criador. E aí fomos mergulhados na queda, mergulhados no pecado. E hoje, então, a lei ela revela esse caráter. E pela misericórdia de Deus, pela ação amorosa do Espírito Santo, ele nos alcança e restaura a nossa comunhão. Então, querido, o meu maior desejo é que você aprenda a amar esse Deus Santo e se afastar do pecado, obedecendo à lei de Deus. Não caindo nesse engodo aí do mundo, né? A graça anulou o pecado. Não, a graça não anulou o pecado. Ela simplesmente mostrou que Cristo cumpriu a lei na cruz do Calvário, para que o seu amor e o nosso curvar a Ele, buscando servi-lo, possa então tornar a nossa vida santa e separada em Cristo Jesus, em comunhão com Ele. Uma fala do Luciano Subirá, que na verdade tem até um outro autor que escreveu isso, né? Diz assim, a graça ela retirou o mérito, não o esforço. Né? O que a graça faz é colocar em nosso coração o desejo de servir a Deus. Portanto, as nossas boas ações, por mais que a gente se esforce, né, para cumprir a vontade de Deus e tal, isso não é mérito nosso. Porque foi o Espírito Santo, a sua graça, a sua misericórdia, que nos alcançou e mudou a nossa mente. Ok? Essa é a verdadeira relação entre a lei e o pecado, entre a lei e a graça. A lei não é anulada. A lei permanece, porque ela apresenta o caráter de Deus. Ela apresenta a vontade, a santidade, os atributos do Criador. E são esses atributos que precisamos amar. Ok? Amém? Muito bem. Só para não passar em branco, né? Quem veio primeiro, então? Ovo ou galinha? Obviamente a galinha, tá? Terminamos, então, dizendo que, obviamente, vem a galinha primeiro, porque somos criacionistas. Deus criou os animais, as aves, depois eles começaram a botar ovos e fazer seus filhotes. Beleza? Quem veio primeiro? A lei ou o pecado? A lei. A lei. O caráter santo do nosso Salvador. Amém? Muito bem, então por hoje é só. Esse é o nosso Carregando a Cruz de hoje. Falamos até de ovo, de galinha, claro, né? Uma piada. Mas espero que você tenha entendido então a relação entre a lei e o pecado. E a graça de Deus que nos alcança e nos salva. Amém? Bom, dito isso, você gostou, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição, porque teremos uma surpresa. Essa semana, para quem estiver no WhatsApp, eu vou disponibilizar a primeira aula de ética.
tá? Eu já estou gravando um módulo de ética cristã lá para a nossa comunidade, né? A comunidade Carregando a Cruz. E na sexta-feira eu vou disponibilizar a aula número 1, gratuito, tá? Para quem está no WhatsApp, quem já está e quem entrar, vai ter o link lá sexta-feira para a primeira aula de ética cristã, ok? O módulo completo vai estar no nosso curso, na nossa comunidade. Lembrando que você pode assinar a comunidade por apenas R$1 por dia, tá? Você assina o tempo que você quiser e você aproveita 30 dias grátis na nossa comunidade. E lá eu trabalho especialmente teologia aplicada. O que é teologia aplicada? Ética cristã, apologética, e aí as demais matérias, né, história, dentro da apologética, dentro da teologia aplicada, temos também discipulado, né, evangelismo, todas essas questões nós debatemos, né, a ação da igreja, cristianismo e cultura, tudo isso, né, que envolve a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana, ok? E dentro disso a gente discute os outros temas, teologia sistemática e assim por diante, para o nosso crescimento espiritual, beleza? Como cristãos. Bom, eu tô olhando a cola, tá, gente? Então é isso. Por hoje é só, ficamos por aqui. Que Deus o abençoe. Espero que você tenha gostado, você tenha entendido aqui a nossa mensagem. Compartilha, curte o vídeo, compartilha aí com os amigos, tá? Porque isso nos ajuda a saber que vocês gostaram, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Amém? Grande abraço, até a próxima. Lembrando que temos também quarta-feira o Projeto EBD e na quinta o Pensa Comigo. Grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima.